Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Liderança Além dos Resultados. Estamos hoje aqui especialmente em Blumenau, viemos aqui com os nossos parceiros da Doutor Amadeu, gravação de podcasts, estúdio, para fazer uma conversa super rica e eu estou curioso e ao mesmo tempo empolgado aqui para conversar com os nossos parceiros, representantes aqui da Karsten, que vão trazer histórias, vamos discutir sobre liderança, gestão, desafios e convido você a participar dessa jornada com a gente. Se tiver alguém que possa se interessar ao longo dos temas que a gente falar aqui, já compartilha, encaminha, para que a gente possa divulgar esse conteúdo. Se fizer sentido para você, provavelmente fará sentido para mais outras pessoas. E para iniciar, eu começo falando um pouquinho sobre a Karsten. Quem nunca se aconchegou em uma toalha Karsten macia ou admirou a beleza de um jogo de cama dessa marca? A Karsten é mais do que uma empresa de cama, mesa, banho e tecidos para decoração. É uma história de paixão por tecidos, inovação e pessoas, que se entrelaçam há décadas. Vamos desvendar um pouco desse universo e descobrir o que faz da Karsten uma referência no mercado. A centenária Karsten foi fundada em 1882 em Blumenau, Santa Catarina. Atualmente é a sexta empresa mais longeva do Brasil. A empresa que começou produzindo tecidos para a indústria têxtil e com o passar dos anos se tornou uma das maiores marcas no setor. A empresa possui uma vasta rede de distribuição com mais de 7 mil pontos de venda e exporta seus produtos para todo o mundo. Os números impressionam, são cerca de 2.300 colaboradores, mais de 100 líderes, um faturamento que alcançou em 2024 847 milhões e ao longo dos anos a Karsten conquistou diversos prêmios e certificações, tanto por questões de qualidade, marca, posicionamento, especialmente na área de gestão de pessoas. No ano de 2024, atingiu a premiação com o case Academia de Líderes e foi certificada pelo 8º ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina, consolidando também uma posição como marca admirada no segmento. A cultura da Karsten é marcada pela valorização das pessoas, inovação e busca da melhoria contínua. E é exatamente por essa expertise e olhar estratégico que estamos recebendo seus representantes aqui hoje, para falar um pouco sobre os desafios de gestão de talentos e das conquistas desta empresa, assim como da própria Academia de Liderança da Karsten, que é esse programa ao qual a Vilon é parceira ao longo dos últimos 5 anos. E eu vou falar um pouco aqui dos nossos 2 convidados. Teremos conosco nesse episódio o Márcio Luiz Bertoldi, que é pai do Davi, do João, da Maria Guilhermina, da Maria Francisca, né? Só esses 4 seres humanos aqui já são um doutorado em gestão de pessoas, imagino, né, Márcio? Já. Esposo da Bruna. E o Márcio, que é formado em Direito pela UFSC, que tem especialização e mestrado em Direito Tributário pela USP e pela UFSC, um MBA pela Fundação Dom Cabral, é também professor em Direito Tributário na UFSC, na Univale, tem uma formação pela Harvard, da OPM, que terminou em 2024, que é uma formação específica, né, para proprietário... como é que você diz? Owners and President Management. Thank you. Muito bem, obrigado. Me siga para mais traduções, né, Mário? E é membro de conselhos de empresas de âmbito nacional e regional. E atualmente tem 2 posições, né, bem emblemáticas aqui, como diretor de relações com investidores e CFO da Renault Ville Têxtil, desde 2006. E teve várias posições dentro da Karsten e atualmente é o CEO da Karsten SA. Né? Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. E além do Márcio, temos também o prazer aqui de receber a Rosângela Schneider, que é a mãe do João Vitor, executiva de recursos humanos com mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, como Perdigão, Natura, Takasago, a Aptar Group, e atualmente exerce o cargo de diretor executivo de gestão de talentos na Karsten. Ela também vem liderando, obviamente, nessa nova posição, iniciativas estratégicas de desenvolvimento humano e organizacional. É formada em administração, com especialização em desenvolvimento humano pela PUCamp, MBA pela Fundação Dom Cabral e em curso pela Wharton CHR Program. Me ajuda aí, por favor? CHRO. CHRO Program. Pela Wharton. Da Wharton, exatamente. E certificado em coaching pela Ericsson Internacional e tem sólida atuação em gestão de pessoas, cultura corporativa, liderança e transformação organizacional.
São tantos termos, informações que eu chego a me engasgar aqui e ficar ainda mais empolgado com essa nossa conversa, né? E é um prazer recebê-los aqui, então bem-vindos. Obrigado. E a gente vem marcando essa conversa, né, Márcio, há um tempo, e fico feliz a gente conseguir conectar essas agendas, né? E tudo acontece no momento certo. Então, que bom que estamos aqui iniciando essa semana, conversando sobre gestão, liderança. E a minha primeira pergunta, já para a gente iniciar, além do currículo, né? O que mais, assim, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, vocês poderiam trazer? Eu sei que só isso já seria um podcast, né? Uma história de longas carreiras e exitosas carreiras como a de vocês, mas começando aqui com o Márcio, né? Fala um pouquinho sobre você, né? Quem é o ser humano, além do crachá, além de todas essas formações aqui, né? Com 4 filhos, enfim, né? Traz essa visão um pouquinho para quem está nos ouvindo, por gentileza. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que têm nos apoiado tanto na Karsten, né? É um prazer dividir aqui a bancada com a Rosângela hoje e poder compartilhar, na verdade, é isso, no final do dia, o que a gente faz, tanto aqui quanto lá na Karsten, quanto em casa, é compartilhar um pouco do nosso pensamento de vida, né? De como a gente encara, quais são os aprendizados que a gente já fez, quantos erros a gente cometeu, o que tem ainda pela frente, tentar todo dia ser um ser humano melhor, né? Porque eu acho que é assim que o mundo atual funciona. Eu acho que a gente tem um momento de vida muito interessante, o mundo está nos dando vários ensinamentos atualmente, né? O que está acontecendo no mundo, o que vem acontecendo, eu acho que é um processo de evolução constante, só que acelerado. E a gente tem que estar muito atento e consciente do que está acontecendo lá fora e tentando traduzir isso tudo aqui dentro para poder, né, reverberar nas nossas organizações da maneira mais humana possível. No final do dia, eu acho que é isso que está acontecendo de maneira muito forte. E o que tem por trás desse profissional, né, que tem o que você acabou de ver aí e testemunhar, na verdade, é a vida que vem trazendo, né? Mas no final do dia é alguém querendo sempre melhorar e ser um ser humano melhor para poder fazer a liderança forte, mais humanizada que uma organização como a Karsten merece ter. É isso. Excelente. E você, Rosângela, conta um pouquinho pra gente aí dessa pessoa, né? Além dos currículos, formações e viagens, enfim, a gente falava um pouquinho antes da tua experiência, né? De trajetória mundial. Enfim. Fica até difícil falar depois dessa fala muito bonita, né? Porque eu acho que o que tem por detrás do profissional é sempre um ser humano, né? E eu acho que a beleza, né, da profissão que eu escolhi é de poder trazer isso para dentro das organizações, né? Como que a gente reforça esse olhar, né, do ser humano? Eu acho que tem como fator humano, né, e não ser um recurso, né? Qual é o mindset, qual que é realmente o modelo mental que tem dentro das organizações sobre o ser humano, né? A gente entende eles como um recurso, a gente entende eles como um fator essencial para o nosso sucesso, né? Parece simples isso e óbvio, mas tem muita diferença, né? Na maneira como a gente se porta, na maneira como a gente toma decisão, na maneira como a gente faz escolhas, dependendo da maneira como a gente percebe, né? E é uma alegria, primeiro, muito obrigada por fazer parte do podcast, estar dividindo aqui hoje com você e ser convidada a fazer parte da Karsten, porque o objetivo é trazer essa trajetória de crescimento, né? Eu acho que a gente tem um desafio bacana para a empresa, a gente quer fazer essa empresa crescer e a empresa só cresce se as pessoas que estão nelas crescerem, né? Então, eu acho que esse é um pouco do meu jeito de ser, assim, eu acredito muito no ser humano, na capacidade de evoluir, e eu acho que quando a gente evolui, a gente não retroage mais, né? Eu acho que essa é a beleza da gente trazer as pessoas para um outro nível de consciência e de crescimento, para que a gente possa transformar as organizações, e quando a gente transforma organizações, a gente influencia a sociedade, né? Então, por isso que espaços como esses, eu acredito muito que o diálogo transforma muito, né?
E é uma conversa de cada vez e cada conversa tem um impacto. Então, cause bons impactos, né? A gente é luz e sombra, a gente acerta, a gente erra, mas como o Márcio falou, se a gente tenta cada dia ser um pouco melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, a gente constrói uma sociedade melhor, né? Então, acho que essa é um pouco a Rosângela, né? Tentando cada dia ser um pouquinho melhor. Exato, exato. E vocês já, né, nessas duas falas, já me inspiram aqui, né? Até a gente volta ao próprio título do nosso podcast, que é Liderança Além dos Resultados. E quando a gente pensou, a definição disso é pensar os resultados tangíveis e intangíveis. Então, quando a gente fala de além dos resultados, a gente está falando dos resultados que são intangíveis. Porque, obviamente, a gente sabe que os líderes impactam e têm um efeito imediato com suas tomadas de decisão, mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que decisões humanas geram resultados que transcendem os muros da organização, né? Vocês aí com a Karsten, uma empresa que tem diretamente mais de 2.000 colaboradores, indiretamente, né, uma cadeia que envolve milhares, dezenas, eu até diria dezenas de milhares de pessoas, né, dentro da sua cadeia produtiva e de clientes. Cada decisão tomada ela tem um impacto imediato, mas ao mesmo tempo impactos que vão como uma gota, né, dentro de um oceano que vão reverberando de diferentes maneiras. E essa tomar decisão hoje, né, e o Márcio já começou trazendo essa inspiração, diria até filosófica, né, na medida que a gente se conecta com o ambiente externo, ou o papel do gestor, né, de se conectar com esse ambiente externo, entender o seu ambiente interno e traduzir isso em decisões, passa, obviamente, por essa trajetória de vida e trajetória de aprendizado, como aprendizes, líderes aprendizes. E aí antes de a gente começar a falar sobre o presente e o futuro, eu vou remeter um pouquinho mais ao passado. Então, Márcio, você começou como um advogado, né, e hoje tem um cargo de gestão. Que decisões foram importantes nessa trajetória, o que movimentos, o que aconteceu nessa trajetória que constituiu essa carreira e, ao mesmo tempo, esse papel hoje de ser, né, um gestor de uma grande empresa enfim, e poder influenciar tantas pessoas todos os dias? Quando eu faço um pouco de exercícios para olhar como eu mesmo me comportei ao longo da minha vida, né? Olhando principalmente os erros, né? Porque eu gosto muito, e sem qualquer soberba ou falta de humildade, eu gosto muito de um dizer que nos inspira, que dizendo assim, a gente não perde, a gente aprende. Então, quando você tem uma experiência mal sucedida ou coisa do gênero, sempre por trás tem um aprendizado para ser feito. Um pouco do que falou a Rosângela logo na abertura sobre luz e sombra, sobre inferior e superior entre seres humanos que todos nós temos pontos de melhoria, né? O que está por trás sempre é esse grande objetivo de evolução, né? Então, se você olha para trás e vê um pouco da carreira de advogado, a gênese disso estava lá no direito tributário, né? E o direito tributário naquela época da vida, eu estou falando do ano de 94, 95, o direito tributário não era o direito tributário de hoje, né? Era uma matéria absolutamente desconhecida pela grande maioria das empresas. E principalmente as empresas que passavam dificuldades. É ali que eu entro, né? Como sem ter consciência, falando bem claramente, eu não tinha consciência disso, mas o conhecimento que eu havia acumulado na minha pequena carreira servia para muitas empresas ou empresários ou pessoas que passavam dificuldades naqueles momentos, serviam como um fator de alento para continuar a sua jornada, né? Então, hoje a gente pode falar com tranquilidade, mas na época que eu entrei para advogar, por exemplo, para duas empresas que hoje são muito bem sucedidas, como é o caso da Dudalina e da Intelbras, eram empresas que os seus donos, os seus proprietários, os seus administradores não sabiam como sair do problema. Então, de alguma maneira, mesmo sem consciência, participava de um processo de evolução, de reestruturação
de empresas que serviam como um hub de geração de riqueza para a comunidade, para a sociedade, né? E depois você conseguir contribuir. E essas duas organizações, uma que foi adquirida por um grande grupo, o caso da Dudalina, sim, e a outra que chegou a fazer, e hoje é de uma presença global, inclusive, como é o caso da Intelbras. Isso tudo mostra que aquele caminho percorrido no início, através da ferramenta que era o direito tributário, no final das contas se transforma, né, para fazer a sua própria reestruturação. Então, o que está por trás é a evolução. De novo, a evolução, que a gente acabou de conectar. E quando aquela história de Stanford, né, principalmente do discurso do fundador da Apple, né, ele coloca bem claramente, né, você não consegue perceber quando você está no início da carreira. Só lá na frente que você vai conseguir fazer a conexão dos pontos, né? Então, o que está por trás é isso. E é a resolução de problemas complexos, então, de certa maneira, né? Apoiar essa visão mais sistêmica, cara, com uma matéria específica e até em determinado momento desconhecida. E aí uma coisa que vem interessante, porque por trás da matéria de fato, então você vai lá, trata dos problemas práticos de ICMS, de imposto de renda, de INSS, né? Você vai tratando disso como advogado tributarista. Mas o que está por trás é um negócio que envolve a gente até hoje nas relações da nossa empresa hoje, que é a confiança. O empresário confia na tua palavra, confia na tua visão de futuro, confia, olha, nós vamos fazer isso aqui, vai dar certo. Tudo, obviamente, dentro da lei, né? Mas talvez com algumas oportunidades que não tinham sido feitas anteriormente. E com isso, essas oportunidades, então, aproveitadas, conseguia ter uma visão de futuro que levaram as empresas a serem o que são hoje, né? Mas qual foi o ponto de transição? Porque nesse momento ainda você estava atrás das câmeras, né? Estava nos bastidores ali trazendo essa visão e ajudando esse grupo tomador de decisão fazer as mudanças necessárias. Quando que foi nessa capacidade que você comentou de voltar na história, né? E identificar esses pontos? Qual foi o ponto de ruptura onde você assumiu essa cadeira, né? De estar, de fato, na frente das decisões de gestão? Foi meio sem querer. Por incrível que pareça, não foi nada planejado, né? Eu tinha uma vida extremamente ativa, mas também cansativa, né? Pessoalmente, eu me desdobrava entre 3 escritórios de advocacia, São Paulo, Florianópolis e Blumenau. E isso consumia muito tempo e era assim, eu estava me sentindo muito cansado, na verdade era isso. E eu queria reduzir minha carga de trabalho, né? Para eu não reduzir a carga de trabalho, mas sim a pouca profundidade de trabalho. Com muitos clientes, você acaba não dando a profundidade que eu gostaria de dar. Não só para a vida profissional, para a vida pessoal mesmo, né? E dentro dessa pegada, eu queria reduzir um pouco, atender poucos, mas muito profundamente, né? Eu participava, então, de 2 conselhos. Da própria Dudalina era um, e o outro era da Bittner, que era de Brusque. E dentro dessa perspectiva, eu fui procurado para servir de ponte entre 2 empresas, né? A Têxtil Renovil de Brusque e a própria Bittner. Então, o emissário que foi encaminhado pela Têxtil Renovil me pediu para eu fazer a aproximação com os proprietários da Bittner, que era a família Mansur de São Paulo. Eu disse a eles que não via perspectiva na Bittner comprar a Têxtil Renovil, né? Eu via... Porque eles fabricavam um produto completamente diferente em outro mercado do que a Têxtil Renovil. Agora sim, via a perspectiva de que o Armando Rez de Souza comprasse a empresa, porque ele vinha do setor de camisaria, que era a Dudalina, ele tinha presidido a Dudalina até o ano de 2003, entregue a Dudalina para a irmã dele, presidia a companhia, né, o cargo, que era a Sônia Rez de Souza,
e que acreditava o Armando ser a pessoa mais indicada para comprar essa empresa. Na hora que eu faço isso, o Armando, ele acaba por concordar. Não, ok, eu gostei do desafio de reestruturar a Têxtil Renovil, mas o Armando disse, olha, eu só vou para frente nesse projeto se você fizer a transição de carreira, você vir comigo. E... Já pegou pelo braço. Isso. Aí ele disse, vamos juntos. Eu disse, mas eu sou advogado, não entendo absolutamente nada de gestão de... Não, mas você vem comigo, a gente vai fazer a transição juntos. E como tem muito problema jurídico, eu preciso que tu venha junto. Aí foi dentro disso que meio que, assim, até abruptamente eu encerrei a carreira como advogado profissional e me transformei em diretor financeiro e jurídico da Têxtil Renovil. E aí foi que começou o grande aprendizado, né? Eu não tinha experiência nenhuma na gestão de companhias, de empresas, eu era um advogado. E aí voltei para os bancos escolares, aqui não está colocado, mas eu fiz o mesmo MBA que a Rosângela fez na Fundação Dom Cabral, eu fiz também, até então era a escola de referência aqui, né? Não tinha outra, em 2008 eu fiz esse curso, 2 anos, 3 anos, né? Isso, 2 anos. 2 anos, foi uma experiência incrível. E aí eu consegui, com isso, ter né? É isso que a gente deve fazer. Então, gestão de gente, finanças, estratégia, operações, tudo isso começou a entrar, né? Dentro de um processo de aprendizado contínuo. Você se colocar sempre muito mais como um estudante do que efetivamente qualquer outra coisa, né? Tá constantemente aprendendo, isso me move, Porque foi uma transição de carreira radical. Radical, mas foi também uma oportunidade, porque eu via que eu reestruturava várias empresas, né? Eu ajudava a reestruturar processos de várias empresas. Muitos deram certos, alguns não deram corretamente, infelizmente a empresa não conseguiu sair, mas eu consegui aí com isso ter o entendimento de que era possível como negócio você ajudar a empresas ou organizações que não estavam num bom momento em você fazer a reestruturação, desde que alguns ativos estivessem presentes dentro das organizações. E foi dentro dessa perspectiva. Afinal das contas, também é tomar um pouco de risco, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você toma risco e vai fazer a reestruturação. Então, foi dentro disso aí a gente fez uma pirâmide de priorizações, a gente conseguiu ter uma ferramenta de gestão que entrava numa empresa extremamente complicada, e depois a gente usou a mesma ferramenta de gestão na Karsten. A gente usou essa ferramenta, a gente usa a ferramenta até para aconselhar aqueles que chegam até nós com algum problema e pedem um aconselhamento, ou uma visão, o que faz. Então, isso tem sido de muita valia. E depois, quando a gente vai fazer ou vai conversar com pessoas que participam disso, é interessante que as coisas elas chegam e caem no mesmo jeito de pensar. Convergem, exatamente. Foi isso. Uau! E Rosângela, você que andou até no Japão, né? E agora está aqui em Blumenau, saiu de Videira, né? A gente conversava antes aqui. O que você percebe, né, nessas andanças aí por diferentes organizações, diferentes negócios e obviamente, liderando a área de gestão de pessoas, o que você percebe de pontos que integram diferentes culturas e, ao mesmo tempo, se repetem, né, nesses ambientes? E o que você percebe também que difere e, ao mesmo tempo, torna único cada negócio singular, especialmente a Karsten agora, que você ingressou recentemente, né? Conta um pouquinho para nós essa experiência e essa perspectiva, né, mundial aí, que podemos dizer assim.
Não, bacana. Na verdade, assim, eu falo, né, eu brinco que é de videira para o mundo e de volta para Santa Catarina, né? Eu passei um tempo, né, como você falou, no Japão, né? Morei 2 anos no Japão e antes de vir agora para Karsten, eu estava na França, passei 2 anos na França e estou retornando para cá, né? E eu acho que o projeto da Karsten, um dos grandes objetivos e da atração para vir é porque justamente a gente quer fazer um trabalho da evolução da cultura, né? E eu acho que a experiência, né, de você viver em diferentes países, né, e de ter cargos, cuidei RH local, RH regional, RH global, é você entender que existem diferenças sim, né, as culturas, os países têm as suas nuances, né, as suas características, a sua forma de ver o mundo, que eu acho que isso amplia a lente, né, eu acho que isso me ajudou a entender e a ver o mundo com uma perspectiva mais ampla e de respeito à diversidade e a perspectivas distintas. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente tem coisas muito comuns, indiferente de onde a gente está. Se a gente está na China, se a gente está na Índia, no Brasil, né? Você vê que tem coisas muito comuns as pessoas quererem se sentir amadas, se sentir valorizadas, se sentir reconhecidas, de poder fazer a diferença. É igual em qualquer lugar do mundo, de jeitos diferentes, mas a essência é a mesma por detrás, né? E a conexão que faz com que essas pessoas, mesmo em diferentes países, de diferentes culturas, trabalhem juntos, se chama cultura da organização, que cria esse link, né? O que é a cultura? A cultura é a maneira como essas pessoas interagem, né? Como que a gente vai interagir socialmente dentro da nossa organização para a gente atingir o nosso objetivo, o nosso propósito como organização. Então, essa cola, né, que a gente fala, que trabalha essas relações pessoais, é a cultura da organização, que faz com que a gente possa trabalhar juntos, na mesma direção, com o mesmo objetivo, mesmo estando em países diferentes, em culturas diferentes. Então, eu acho que esse é o propósito um pouco desse trabalho que a gente vem para cá, Karsten, né? Uma empresa que vai fazer 143 anos, né? Que tem uma cultura linda, né? A gente só precisa evoluir. Então, como que a gente honra o legado, né? Mas foca no propósito do futuro, né? E vamos fazer, e essa transição acho que vem muito, acho que essa experiência me trouxe muito essa bagagem da gente entender que o que faz esse processo é a maneira como a gente vai se relacionar, quais são os nossos, como que a gente cria essa forma da gente se relacionar, de criar valor, de criar propósito, para a gente se dirigir ao futuro, né? E eu acho que isso vem de respeitar a história, né? Mas ao mesmo tempo de criar movimento para o futuro. Então, acho que é esse propósito, acho que essa experiência trouxe muito desse olhar, né? Da gente ver o diferente, mas o convergente também para levar a gente numa direção. Né? E tem a ver com respeito também. Acredito que você está, né, explorando aqui essa capacidade e necessidade de a gente respeitar a história, respeitar os valores, respeitar a construção, sem perder a perspectiva de futuro, né? Essa dualidade, muitas vezes, que a gestão precisa navegar, né? E o Márcio, a gente já conversou em algum momento, né, Márcio, sobre a ambidestria organizacional. E para quem está nos assistindo, nos acompanhando e não conhece esse termo, né, eu utilizo ele em alguns workshops e às vezes a gente pergunta, pessoal, quem aqui já está antenado nesse conceito? E ainda é um conceito relativamente desconhecido, apesar de não ser um conceito tão novo, né? A gente escuta muitas pessoas que desconhecem esse conceito. E simplificando aqui, né, para quem está nos ouvindo, a ambidestria tem a ver com a capacidade, né, de um gestor ou de uma organização, né, formada por vários gestores com essa mentalidade, de conseguir manter a eficiência e, ao mesmo tempo, pensar a inovação. Ao mesmo tempo, pensar o seu core business, né, aquilo que é o negócio principal da empresa, e pensar para onde o mercado está se movimentando e como que eu posso criar iniciativas que respondam a essas mudanças e essas transformações do mercado. Ou seja, tem a ver com lidar com as dicotomias de uma maneira integrativa. Eu consegui trabalhar de uma maneira que eu piso na operação, mas tenho um olhar e tomadas de decisão que tem a ver com estratégia. Assim, tentando simplificar esse conceito para fazer uma pergunta aqui, né, introduzir isso, né, para o Márcio, que eu sei que é um tema que você gosta e pratica, e como é que você vê isso na prática, né? E como é que você também busca ser ambidestro, né? Escrever com as duas mãos ou chutar com as duas pernas, né? ou dirigir, né? Falando em velocidade, a gente falava um pouquinho sobre isso antes, né? Como é que você consegue trabalhar isso simultaneamente?
a carreira é impressionante. De novo vem a história de você unir os pontos, né? Quando você... tudo que eu... quando eu olho para trás, o que eu aplico hoje é o que eu aprendi quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade. Sempre fui uma pessoa muito irrequieta. E por incrível que pareça, eu desde muito cedo, estou falando aí eu venho de uma família aqui de Blumenau muito simples, né? Meu pai era vendedor mascate ou vendedor pastinha. Porta a porta. Porta a porta. Eu tenho muito orgulho disso, muita felicidade de ter convivido nessa família. O pai era uma pessoa extremamente viradora também. Assim, queria fazer as coisas acontecerem. Com pouco estudo, veio lá de Rio dos Cedros, acabou ficando em Blumenau. E nesse caldo de cultura é que eu acho que as personalidades são formadas, sabe? Sim. E dentro dessa pegada, eu queria dar certo na vida. E aí, já com 9, 10 anos, eu estava envolvido em política. Política. O Brasil estava vivendo uma efervescência, né? E quando tinha 14 anos de idade, veio o movimento das diretas já, 1985, Sarney no governo, transição, saindo da ditadura. Esse caldo de cultura, Sim. eu estou ali dentro, e um ávido leitor, né? Qualquer coisa que aparecia, eu lia. E aí foi dentro dessa perspectiva que você vem com, assim, desigualdade, né? Tem um ditado que sempre falava, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco, ele dizia assim, quem nunca foi comunista não tem coração, quem continua comunista não tem cabeça, né? Até sem fazer nenhum preconceito, mas eu queria movimentar a sociedade, eu queria mudar a vida, e naquela época o discurso que mais me aprazia era da juventude socialista. Sim. Só que para você viver dentro de um ambiente, seja estudantil ou partidário até, você tem que conectar vários pontos de vista para um mesmo ponto de vista. E foi dentro desse conceito que eu acabei virando presidente da União Blumenauense de Estudantes, fui um dos vice-presidentes da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, virei líder estudantil, essa coisa toda. Já tinha liderança antes, aí, antes da advocacia, já tinha esse exercício da liderança? Já, mas assim, era uma coisa... Eu fui para a Constituinte, eu falei com o então relator, o relator da Comissão de Educação da Constituinte, fiz a minha primeira viagem de avião financiada pelo então senador Jason Tupi Barreto, né? Essas coisas todas. Aí você vê o que está por trás. Você queria ser um agente de transformação? Sim, mas te dá uma bagagem que é a junção de ideias e pessoas diferentes. Eu acho que a gênese que eu aproveito hoje é isso. Sai daí um caldo que, quando você precisa aplicar a ambidestria, você tem que conectar as pessoas no propósito futuro. Então, se você não consegue contar uma boa história, ou você não está convicto firmemente do teu propósito, ambidestria não vale absolutamente nada. Tem que fazer sentido para mais pessoas aquela visão de futuro. Porque senão você não consegue entregar nem o presente, nem o futuro. Isso. Quando você consegue fazer essa conexão dentro de você mesmo, você está convicto, convencido, você volta para a tua organização e coloca. E aí vem a questão do jeito de falar, do jeito de colocar ambientado na cultura existente. Também não adianta nada você colocar de um jeito e a cultura não assumir. Quantos exemplos? Ainda sexta-feira estávamos a Rosângela e eu conversando sobre isso. O jeito que, às vezes, pessoas de fora da organização colocam as situações que são importantes causam um desbalanceamento. Então, nosso papel como líderes é fazer meio que uma transição entre o que vem de fora, que pode ser aproveitado, e trazer para dentro da organização. E isso conecta com o futuro, isso mantém o presente sendo entregue, senão você não consegue fazer. É um exercício constante de autoconsciência.
constante de evolução. Constante. Se você não tem aquele momento de parada, porque se você deixa no piloto automático, você não consegue perceber. Sim. Você tem que dar parada para entender o que está acontecendo. Opa, deixa eu ver o quadro de novo. Esse quadro. Então, acho que... Deixa eu compartilhar aqui com essa pessoa se faz sentido o que eu estou pensando. Faz sentido? Faz. Então, vamos embarcar e vamos trazer juntos. Acho que é um pouco isso, sabe? Sim. E a gente tem, né, a gente enquanto ser humano, a tendência do curto prazo. Isso não é uma culpa nossa, isso é uma questão de formação que transcende, né? Vem do nosso gene, vem dos nossos antepassados, né? Que é o homem da caverna lá precisando comer para viver mais um dia. Então a gente tem, né? Imagino que a gente está alterando o nosso mecanismo, imagino, não tenho certeza disso, a gente vê pesquisas, mas estamos longe ainda dessa capacidade biológica de ser ambidestros naturalmente. A nossa função fisiológica é a sobrevivência e a sobrevivência de curto prazo, né? Então a gente vive com um corpo hoje, nos anos 2000, com uma gênese que é muito mais de sobrevivência instintiva. E aí essa gênese instintiva nos faz pensar no curto prazo, né? Pensar na operação e muitas vezes materializar o nosso fazer na tarefa e não no significado, ou materializar aquilo que traz um resultado de curto prazo e não de longo prazo. E eu vejo esse exercício da gestão em ter que, como você falou, se afastar, buscar essa autoconsciência e proporcionar essa consciência coletiva para que as pessoas consigam olhar para aquilo que é imediato, mas conectada com aquilo que é o propósito e a construção de futuro. Então, é um desafio que vai além da agenda de prioridades do negócio, que tem a ver com a nossa capacidade cognitiva, inclusive. Então, o que me deixa muito desafiado, né, como gestor e ao mesmo tempo como facilitador e consultor, é a gente conseguir gerar essa capacidade dentro dos times. E eu imagino que vocês, né, passam por esse desafio dentro da Karsten, que é uma empresa centenária, ou seja, tem um legado, tem modelos de gestão muito bem estruturados, ao mesmo tempo que tiveram que evoluir ao longo, né, de mais de uma centena de anos, mas, sem dúvida nenhuma, tem coisas que ainda seguram num formato que não é mais o que responde hoje, né? Então, é esse misto, né, daquilo que você comentou, né, aquilo que nos trouxe até aqui e daquilo que a gente precisa fazer para chegar naquele lugar que nós desejamos. Então, a minha pergunta, né, e ao mesmo tempo que uma reflexão, é como é que vocês têm equilibrado, né, essa cultura na Karsten de olhar para o legado e, ao mesmo tempo, pensar esse lugar desejado, né, e transmitir ou construir isso junto com os demais líderes e com todo o time Karsten? Uhum. Eu começo, aí você continua aí, porque você está mais tempo até, Márcio, mas assim, eu acho que o que a gente vem trocando, né, o Márcio, toda a liderança, a diretoria, assim, eu acho que a gente tem que ser muito walk the talk, né? Se a gente quer levar, primeiro a gente tem que ser consistente nós na liderança, né? Então, assim, a gente constrói o porquê e a gente se comporta de acordo com esse porquê, porque as pessoas estão olhando para nós. Então, assim, se eu dou uma direção, se eu conto uma narrativa, as nossas decisões, a maneira como a gente lidera as pessoas tem que estar alinhada com isso. Porque se faltar consistência, você já quebrou, né? Você já quebrou o modelo que vai para o biológico que você está falando, para o psicológico, que é a confiança, né? Então, quando a gente está nesse modelo, e a gente ainda está como sociedade, principalmente no Brasil, ainda do modelo muito básico da sobrevivência, né? Onde condições, muitas vezes, de segurança, condições de vida ainda não são uma tranquilidade para a sociedade, né? Tem muitas famílias que ainda estão preocupadas com o que elas vão comer amanhã. Sim. A gente tem uma preocupação se eu vou chegar em casa e vai estar tudo bem comigo, se não vai acontecer alguma coisa. Então, a gente ainda tem questões muito básicas de sociedade, de segurança e de sobrevivência que estão dentro da nossa sociedade brasileira, né? O que faz com que seja mais difícil muitas vezes a gente ir para esse nível de transcendência, né? E de trazer um novo nível de consciência. Então, nós, como líderes, o que temos que fazer? É colocar esse porquê, essa inspiração, mas colocar consistência no dia a dia, para que a ambidestria se torne realidade, né? Porque senão, se você coloca um porquê, mas depois, na prática, você não está fazendo coisas alinhadas, você começa a perder o esforço, né? E aí você vai perdendo as pessoas vão para diferentes direções, e é onde você gera entropia cultural, né? Porque você não consegue gerar energia
né? E eu acho que esse é um grande papel nosso da liderança. O primeiro é clareza da direção, né? Para onde a gente está indo e por que a gente está indo para lá. Né, para as pessoas entenderem essa história e se conectarem, porque isso inspira, né? Ai, que legal, é para lá que a gente vai. Depois, o segundo é como que a gente acaba sendo o guardião da cultura para mostrar a consistência dos nossos valores para que as pessoas entendam. E esse é o como, né? Como a gente vai. Porque aí a gente gera, vamos ser catalisadores, né, da performance para poder gerar resultados tangíveis e intangíveis nesse processo, né? Acredito também, em complemento, e eu gosto muito do modelo da China. Acho que a China é uma grande inspiradora para entregar resultados presentes olhando para frente, né? Quando você lê qualquer livro sobre China, e em especial alguns de pessoas que têm uma condição estratégica muito privilegiada, como é o caso, por exemplo, do Henry Kissinger, que tem um livro chamado Sobre China. Quando você lê esse livro, você olha que o chinês tem um outro jeito de fazer o pensamento. Deixa eu só te interromper. O título é Sobre a China. Sobre a China. O livro Fica essa indicação já aí para quem está nos acompanhando. Isso. E quando ele fala, ele diz o seguinte: não é que o chinês não tem pressa. Ele tem pressa. Mas ele tem paciência para saber que o futuro que ele planejou vai chegar. E vai chegar por conta da história dele, né? A história das nações mostra isso. A história das nações mostra que você tem um grande período de ascensão e a dificuldade é você se manter no topo, depois vem a queda, né? Assim foi com os portugueses, com os espanhóis, com os holandeses, com os ingleses, com os norte-americanos e agora com os chineses. Mas os chineses, antes dos espanhóis, em 1300, estavam por aí. Sim. Estavam dominando, né? Então, o que tem de comum em cada uma dessas sociedades, né? E quando você consegue trazer esse ensinamento para dentro da tua organização, você consegue manter a consciência de não perder o foco. Eu acho que essa é a grande questão. Porque vem muita distração no meio do caminho. Muita distração. Então, existe muito barulho na internet hoje, né? No Instagram, em tudo quanto é rede social tem muito barulho. Existe sempre o bem-sucedido do momento, da hora, que mexe com a nossa neuromarketing. Sim. E se você não mantém, principalmente nós que estamos na função ou no papel, estamos no papel da liderança, se você se perde exatamente com essas distrações, você acaba transformando a sua empresa numa miríade de oportunidades. E não é isso que a gente busca dentro da Karsten, para fazer o que a gente está fazendo ao longo dos últimos 10 anos, né? Desde 2014. Eu acho que a gente tem aqui um plano muito bem estruturado, que vai até 2030, né? Agora a gente já está começando a pensar num outro ciclo, mas dentro disso você não pode ter a descontinuidade dessa estratégia, né? Essa estratégia está se mostrando correta? Está. Então vamos continuar nela, mesmo que venham algumas distrações do dia a dia, né? Eu acho que essa visão de futuro traz todo mundo para o mesmo lugar, sabe? Conecta. Eu tento imaginar a quantidade de nãos que vocês precisam dar todos os dias, né? Uhum. De sugestões, de boas ideias, inclusive, né? Uhum. Ou que parecem boas ideias, porque ainda não foram executadas muitas vezes, ou que deram certo em algum lugar, nessa busca de priorização, de foco, porque no final da história, às vezes, é mais os nãos do que os sims, né? Sim. É conseguir manter o foco naquilo que foi planejado e determinado, né? A gente fala de escolha, né? A gente até fala assim, estratégia às vezes é mais você saber o que você não vai fazer do que você vai fazer, né? Porque às vezes é difícil a gente dizer não, né? Assim, o que nós não vamos fazer, onde nós não vamos onde a gente não vai focar, onde a gente não quer se diferenciar, né? Porque isso é importante também para te ajudar a você saber o que você quer, né? E entendendo aonde vocês querem chegar e onde vocês querem se diferenciar, que liderança
vai apoiar nessa constituição, né? O que vocês têm buscado como modelo de liderança, não só na autogestão, vocês já citaram essa questão, né, do walk the talk, de ser coerente, consistente na forma de propor e atuar, mas quando vocês olham para as características de líderes que fazem parte da Karsten hoje e que vocês estão formando consistentemente, o que vocês têm buscado nesse, se eu posso chamar de modelo, apesar que é uma palavra um pouco perigosa, né? Mas enfim, nesse estilo de liderança daqueles que estão na posição de liderança. Eu acho que assim, a gente tem um desafio muito gostoso na Karsten agora, que é o desafio de crescer, né? E nesse desafio de crescer, a gente precisa mais lideranças, né? E eu acho que o objetivo desse processo de desenvolvimento era justamente como que a gente prepara, né? E ter um pipeline, ter uma base de pessoas que possam crescer para assumir esses níveis de liderança dentro da organização para ajudar a gente nesse resultado. E eu acho que é importante nesse caminho a gente trabalhar muito a questão da visão sistêmica da liderança. Né? Porque quando a gente tem essa visão compartilhada dos silos, né? Eu vejo o meu pedacinho e aí eu vou ser ambidestro, né? Tipo, olhando para o futuro, agindo aqui, mas se eu vou agir aqui, olhando só o meu pedaço, eu não entendo como isso vai impactar no todo, né? Então, acho que isso é importante, as lideranças cada vez mais, como que a gente desenvolve esse pensamento sistêmico, essa visão, que o que eu fizer é legal que você está olhando e melhorando a tua parte, mas como que ela está interagindo, impactando? Porque aí, às vezes eles vão ouvir o não da gente, mas é super legal isso que eu quero fazer. Mas tem um impacto maior na organização que você precisa entender o que isso vai gerar, né? Muito legal, você quer fazer essa campanha, a gente estava discutindo, né? Você vai fazer essa promoção aqui, mas a outra marca vai impactar lá. Então, assim, não dá para a gente fazer isso. Então, esse olhar, eu acho que, assim, é uma grande característica que a gente precisa ter na nossa liderança de crescimento da Karsten, esse pensamento sistêmico, essa visão do todo, para conseguir tomar decisão do hoje, olhando para o futuro, para que a gente mobilize a organização. Acho que essa é uma das características que a gente vai ter que focar. E a própria chegada da Rosângela, porque a Rosângela está com a gente desde o dia 2 de junho de 2025. Né? Então, a gente está completando aí um pouco mais de 30 dias de trabalho. Mas foi a chegada de uma pessoa que foi muito sonhada há 1 ano e meio atrás já. Não é de hoje, né? Então, quando eu assumi em janeiro de 2024, né, para fazer a liderança desse segundo ciclo nosso como acionistas dentro da empresa, estava muito claro que a gente precisava fazer essa transição começando pela cultura, começando pela estrutura, começando pela liderança. A gente não iria e não vai fazer nenhuma transição se a gente não tiver a liderança extremamente engajada dentro do projeto. Né? Quando a gente estabelece nosso planejamento estratégico, está lá até mesmo, talvez até não corretamente do ponto de vista empresarial, mas a gente diz, pessoas é pilar, não é habilitador. Aqui dentro da companhia, para fazer esse primeiro momento, nós temos que eleger a gestão de gente, a gestão de cultura, a estrutura, a liderança como um pilar e não um habilitador desse trabalho. Então, quando a gente faz essa mexida, a gente diz uma coisa, uma empresa de 142 para 143 anos veio muito bem até aqui. Vamos honrar isso, mas tem que fazer a passagem. Tem que fazer uma passagem muito importante, senão a gente não está... nós não teremos condições de atuar nesse mercado que está se mostrando e que haverá ainda de alterar muito. Né? Então, quando a gente coloca todo esse universo, os desafios são imensos. E cultura a gente não faz uma mudança como a gente está pretendendo fazer de uma hora para outra, com a minha boa vontade, com a boa vontade da Rosângela, isso é todo dia, conversado. E aí vem de novo aquela história de conexão dos pontos. Você só consegue trazer o alinhamento depois de muito boas conversas que tenham como pano de fundo 2 coisas, confiança e grande propósito. Senão a coisa não vai acontecer. Sem confiança, a pessoa tem que entender que pode confiar na liderança. Confiar no momento bom, porque é muito fácil confiar no momento bom. O difícil é confiar no momento da dificuldade. Quando está tudo no verde é moleza, né? Exatamente.
Quando você vê, através de conversas difíceis, estruturadas, e difíceis acontecem conversas no momento da dor. Né? No momento da dor é ali que a gente firma esse trabalho. Isso. E em segundo lugar, um grande propósito. Sem essas duas ferramentas, você não consegue fazer a mexida que você precisa fazer para se manter relevante, né? Dentro de algum contexto. Seja empresarial, seja cultural, seja da sociedade, de qualquer instância onde o ser humano participa. E como é que vocês traduzem hoje esse propósito para a grande população da Karsten, né? Como que vocês, enfim, nomeiam isso, como que vocês divulgam, e claro, o que vocês podem divulgar aqui, obviamente, de forma aberta, para inspirar tantos colaboradores e tantas pessoas. Uhum. O que está por trás e o que nos inspira é por que a gente existe no final do dia? Por que a Karsten existe? Para que a gente existe? Vamos fazer essa busca, né? E aí, através dessa busca, através dessa volta para o nosso passado, o que nos motivou a existir, quando a gente busca isso, a gente consegue entender uma conexão muito bonita, muito linda dessa companhia. Né? Lá, desde os primórdios, em 1882, tem várias situações que podem nos conectar com coisas muito presentes hoje. Né? Você imagina, em 1882, como era Blumenau. Estou dizendo que a colônia tinha aberto seus trabalhos 32 anos depois, no caso da Karsten. Sim. Você imagina o que é sair da Europa arrasada pela fome e você obrigatoriamente fazer uma migração de lá para cá para não morrer de fome sua família. Isso no caso da Karsten. Imagina no caso da Trussardi, que tem outra história lindíssima de 125 anos atrás, onde também com o mesmo propósito, ao invés de alemães, saíram italianos fugindo da fome. E que você consegue conectar, depois de um tanto de tempo, pouquíssimo depois da fundação da Trussardi, um ambiente extremamente masculino, onde o cabeça da família morre e assume uma mulher, Cristina Trussardi, e ela que conduz a família. Uma mulher liderando uma companhia 125, 126 anos atrás. Então tem tanta história que move propósito de existência dessas duas companhias que não tem, dessas duas marcas, que não tem como a gente não ter um lindo propósito daqui para diante. E eu acho que a gente tem que fazer muito o processo de como fazer isso, Matheus, é muito para gerar essa base de confiança, né? E para gerar também que as pessoas possam se colocar nessa construção do futuro juntos. Eu acho que o nosso trabalho é como que a gente cria essa segurança psicológica para as pessoas entenderem que vai ter um ambiente de aprendizagem, a gente vai aceitar o erro, a gente vai ter que fazer algumas mudanças de sair desse comando-controle para construir e participar junto nesse processo, e aí tem que ter muita escuta e muito diálogo, né? Às vezes a gente acredita que vai ter, nossa, grandes... Às vezes é o simples, né? Sim. O simples bem feito, o né? básico bem feito. Exatamente. E eu acho que essa simplicidade que tem na Karsten, que é bonita, né? Porque quando a gente vai crescendo, acho que assim, tem uma questão, tanto no líder, quanto nas organizações, nas sociedades, que tem a questão do ego, né? E o ego, ele é do ser humano, o ego é da organização e da sociedade. Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente controla o ego, né? E a gente tem um interesse genuíno, né? De gerar esse crescimento. Eu acho que é essa beleza de você ver, assim, o quanto a Karsten quer fazer a diferença para as pessoas, para a sociedade. Tem isso no DNA. Eu acho que é isso que como que a gente mantém, né? Crescendo isso, mas controlando, né? Esse processo para não ficar arrogante, para não ficar na simplicidade de uma empresa que realmente está fazendo a diferença, né, para Blumenau, para o Brasil e para fora do Brasil, e que tem muito potencial ainda para continuar crescendo, né? Sim, e a gente transita, né, com os colaboradores, com os líderes, né, da Karsten, e a gente vê essa história
se traduzindo, né, no discurso das pessoas, né, a elementos simbólicos que existem na fábrica até hoje, né, que o rio passa por ali e aí tem o moinho ali, a roda que traz toda uma nostalgia, né, de como era gerida, né, a energia e gerava a energia para aquele ambiente, os fundadores, enfim. Então a gente escuta isso no discurso das pessoas e ao mesmo tempo essa intenção de dialogar com o cliente final. Eu vejo também essa transição acontecendo nos últimos anos, que bom, nós somos uma indústria, mas a gente quer estar mais perto de quem está na ponta. Porque é também um desafio ambidestro, né? Você ter uma estrutura parruda, né, como vocês têm de indústria, né, de tecnologia e de acabamento e de produto, né, um cuidado grande com o produto, sem se desconectar lá da ponta do cliente. Então, quem está na fábrica, e até alguns projetos que a gente viu acontecendo dentro da academia de liderança, dos próprios líderes, era para ajudar quem estava dentro da fábrica a perceber esse impacto lá na ponta. Assim, olha, como que o nosso produto impacta na vida da pessoa que está lá? Como que tem o felpudo, né? Fio felpudo, como é que chama? Tecnicamente tem tem vários tipos de tecnologia lá dentro que mexem com a produção da toalha, no final das contas. Isso. Só que uma toalha bem feita é resultado de várias interações, seja da fiação, da tecelagem, do beneficiamento e da própria confecção. Então você tem o fio, por exemplo, que é um fio diferenciado, né? Você tem lá na fiação a gênese, mas você tem também o cuidado com o beneficiamento desse tecido lá na área de acabamento, que se chama. Né? Sim, aí agora me falha a memória lá, uma expressão que uma líder falou, da tecelagem, e ela dizia assim, o meu colaborador precisa entender que ao fazer o fio desse jeito, quando chegar lá na ponta, a pessoa que vai usar, e se a gente, né, for para essa questão simbólica, né, a parte mais íntima que existe numa casa é o banheiro. E a parte mais íntima de uma pessoa é o seu próprio corpo, é o seu templo. Então a toalha, né, que é um dos grandes produtos da Karsten, ela está a serviço desse cuidado. Então quando as pessoas conseguem perceber esse impacto e essa, né, eu diria essa contribuição de fato que acontece, a gente tem um outro jeito de olhar o processo, de olhar, né, para esse hardware, né, todo ali da fábrica, toda aquela estrutura que vai tocar, literalmente, vai tocar o corpo desse cliente. Né? E a gente vê esse movimento acontecendo, né, na academia de liderança com vários Quando gestores. A gente volta, né? E fala do propósito, quando a gente escreve em tudo quanto é lugar dentro da empresa que a gente ajuda a renovar a casa e a vida da pessoa, a gente quer conectar exatamente isso. Então, se isso aparece na academia de liderança, como você está descrevendo, né, isso mostra que está começando a chegar. Né? E é aquele momento, Matheus, que a gente tem do dia, que é o momento que o ser humano, depois de ter mergulhado no seu dia a dia de afazeres e trabalhos, onde a gente tem a maior possibilidade de auxiliar ele a ter aquele momento de relaxamento. E isso não é só da boca para fora. Sim. Então vamos dar o conforto para se renovar com o banho. Vamos dar o conforto para ele se restabelecer no sono, né? Através dos nossos produtos de cama. E é muito diferente. Quando você consegue ter uma boa noite de sono, um bom banho, de alguma maneira você está entregando exatamente isso que a gente tem lá na Gênesis, selecionando o algodão. Desde isso, porque como a empresa está toda verticalizada, nesse processo que você acabou de dizer, a gente tem essa condição. A gente pode escolher. Entre uma matéria-prima e entre outra matéria-prima, qual é a que renova melhor a casa e a vida da pessoa? Então, se a gente consegue trazer isso para de todos os momentos, a gente consegue entregar esse propósito e aí a gente pode olhar no olho, a gente pode falar, a gente pode vir do coração conversar a respeito do propósito. Sim. E na prática, agora a gente brinca aqui que tem no podcast que o momento é caixa preta, né? Quando você abre a caixa preta. Sim. Então eu vou pedir para vocês compartilharem, né, com quem está nos ouvindo, nos assistindo,
alguma dica de gestão, alguma prática de gestão que para vocês tem feito sentido ou que fez sentido, né, Rosângela, na tua trajetória, que você acredita que ajuda as pessoas a se conectarem com o propósito ou até mesmo a gente traduzir estratégia para vários níveis mais operacionais? O que vocês poderiam trazer assim de dica prática, né? Não existe fórmula mágica, mas talvez alguma prática que possa auxiliar. Bom, eu vou contar das práticas de onde eu, né, aqui a gente ainda está construindo com a Karsten, mas o que a gente, principalmente eu vim de uma multinacional, a gente tinha que traduzir isso para vários países. Sim. E para chegar no chão de fábrica, né? Então a gente tinha vários rituais, né? Desde o CEO da empresa com todas as lideranças e das lideranças com suas equipes. A gente traduziu a estratégia da empresa numa linguagem distinta, porque você tem que falar linguagens distintas. Uma coisa você está falando com a liderança, como que você vai fazer com que isso chegue para o pessoal da fábrica, né? Então, a gente criou para eles também alguns folders, né? Explicando o que era a estratégia da empresa, né? E aí, as lideranças iam contar para eles e qual que era a contribuição que eles faziam. Porque é isso, no final das contas, você tem que inspirar, né? Ah, você está fazendo toalha. Você não faz a toalha, né? Você faz o conforto de uma família do banho, né? Você cuida do sono. Então, assim, é isso que está isso que inspira, né? É isso, as pessoas entenderem esse propósito. Então, assim, é muito esse storytelling, né? Que tem que ser contado de uma forma que essa narrativa, ela chegue em todos os níveis. Então, assim, eu acho que essa era uma prática, né? A liderança com a sua liderança, a liderança com a sua equipe e traduzindo isso em formas e de histórias que as pessoas consigam se conectar e entender, né? E eu acho que tem um stakeholder importante também, que é a família, né? Como que a gente consegue, e muitas vezes a gente fazia eventos e mandava um jornalzinho para a família das pessoas, para que a família também sentisse orgulho e parte do que onde aquele colaborador está fazendo a diferença. Então, essas são algumas práticas, assim, onde eu vim, que a gente utilizava para fazer esse cascateamento. E até para a família entender aonde essa pessoa está dedicando energia e está, né, além, claro, da retribuição financeira, onde que ele está colocando, né, o tempo e a energia dele. Exatamente. A minha dica, assim, de que a gente tem feito isso e alguns até criticam, mas eu não vejo isso como um empecilho. Ao longo desses 18 meses, 19 meses que eu tenho trabalhado e servindo a Karsten, onde eu estou servindo, né? Eu tenho trabalhado com extrema clareza, primeiro. E às vezes é tão claro, é tão sincero, né, que algumas pessoas dizem, será que precisava falar sobre isso? E eu digo sempre, eu olho para trás e digo sim. Eu não gostaria de estar numa posição recebendo uma informação do CEO da companhia que eu não tivesse absurdamente claro para mim o porquê do que está sendo engendrado. Nós temos alguns rituais de gestão que passam todo mês, é sagrado que a gente faz uma reunião com a liderança, né? Desde a coordenação, gerência e a própria direção, a gente reúne uma vez por mês todo mundo e a gente faz uma grande reunião de alinhamento sobre o que aconteceu. É rápida, não é demorada, mas por isso mesmo ela precisa ser clara em primeiro lugar. Ela tem que ser aberta. Portanto, você não consegue fazer nada claro se não for aberto, transparente, né? E automaticamente, quando você consegue fazer isso, você consegue trazer um outro ingrediente que é muito difícil, condensar tudo em alguns pontos de maneira muito simples. Então, eu poderia falar para você abertura e simplicidade. São as duas grandes questões que me fazem... Eu me pergunto toda hora, eu vou fazer isso. Isso está sendo claro? Isso está sendo simples? Se atende a esses dois requisitos, eu acho que é um bom caminho para a gente ver se está alinhado com a estratégia ou não. Se tiver tudo isso acertado, vai em frente. Vai em frente porque vai dar certo. E isso está dando muito resultado assim, no nosso dia a dia. Uma coisa legal, né? A gente acabou de fazer agora uma rodada, né? Com o pessoal da fábrica. Foram mais de 20 reuniões, eu acho, né? Mais de 20. Passando nos 3 turnos,
contando do resultado da empresa. Ó, isso aqui é o que aconteceu, né? A gente atingiu isso por causa disso, isso aqui a gente não atingiu por causa disso, isso aqui é onde a gente quer focar. E ouvir as perguntas deles, né? E às vezes vinham algumas perguntas, né? E o que eu achei muito bonito de ver, né? E até falei assim, a resposta é verdadeira, sabe? Assim, é por causa disso, então vai acontecer e vai ser isso. Então, eu acho que esses espaços, né? De você poder gerar essas conversas também, não só mandar alguma coisa, mas estamos aqui, né? Sim. Eles verem a liderança da empresa lá presente, né? Perguntem o que vocês quiserem. A gente está aqui para responder e contar para eles um pouco de como que a empresa está. Eu acho que isso também faz muita diferença. Eu achei essa iniciativa muito bacana. É que a liderança passa por uma crise, né? Eu vejo assim, os líderes não querem mais ser líderes. Né? A gente tem a dificuldade hoje de inscrição para vagas, né, para posições de liderança em diversas empresas. A gente tem uma dificuldade de liderar. Está muito difícil liderar nos dias de hoje. Né? Muito difícil. A pessoa se pergunta, será que eu tenho que falar? Será que eu não tenho que falar? Né? E isso é o elemento principal da liderança. A liderança tem que estar conectada com o liderado, senão não vai. E a conexão só acontece quando você é claro. Quando você consegue olhar no olho da pessoa. E isso precisa ser claro, isso precisa ter confiança, isso precisa ser simples também. Sim. Você fica inventando muita história, é porque alguma coisa não está clara. Falando, né? Então, sim, tem. E o mundo de hoje, né? Sabe, a diversidade de posições, se você não entende isso corretamente e não respeita essa diversidade dentro de ti, você não consegue fazer uma conversa tranquila e aberta. Não consegue. Você, assim, luta internamente primeiro para depois fazer. Quando isso está resolvido internamente, você vai para qualquer âmbito de liderança e você consegue fazer isso acontecer da maneira mais bonita. E isso é o que está diferenciando quem consegue fazer a passagem e liderar e quem não consegue fazer a passagem e liderar. É o que eu percebo. Não sei se a Rosângela quer contribuir com sua experiência aí, que é tão grande, mas eu percebo isso muito claramente hoje. E você falando, Márcio, me remete a essa questão do autoconhecimento mais uma vez, né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de te ver falar em eventos que eu estava junto, em eventos que eu estava conduzindo e você foi fazer aberturas, encerramentos, e você sempre traz uma fala que remete à consciência do líder, do seu papel, da sua responsabilidade e das suas emoções. E falando contigo aqui, reforça essa tua condição de ser vou chamar aqui um vigilante, né, do seu estado, para perceber como é que você está traduzindo, como é que você está levando e, enfim, como é que você está conseguindo liderar, de fato, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer aqui sobre a tua experiência de educação com a Harvard, né? Uhum. Mas antes dessa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta que é como que você, ou o que você fez, eu sei que isso, né, é uma pergunta que não tem como responder numa coisa só, mas essa questão da autoconsciência, do autoconhecimento, como é que você trabalhou essa competência intangível, essa competência sutil, que é a autogestão e o autoconhecimento? Eu tenho até uma ajuda aqui para te dar, que você já me contou. Vai lá. Nunca perca uma boa crise. É isso que me veio à mente. Eu estava exatamente pensando nisso. O Churchill, quando estava lá no meio da Segunda Guerra Mundial, e Londres sendo bombardeada pelos alemães, à noite, né, e ele, para unir todo, né, primeiro que ele tinha uma líder maravilhosa, né, a rainha estava do lado, né, estava lá sendo enfermeira, né, então estava entregando a sua vida, a alma, estava firme no propósito. Né? E ele dizia exatamente isso, nunca abandone uma boa crise. E é aquela história que eu falei aqui no início, né? A gente se entender os momentos difíceis como uma grande oportunidade de aprendizado, é dali que vem a evolução. Então, a história da autoconsciência só vem de uma boa crise. E quem não vive não está encarnado, não vive como ser humano pleno.
né? Porque o ser humano pleno passa o ser humano, os países, as organizações passam por essa gangorra. Você tem que ter consciência qual é o momento que você está. Se você está num momento de crise, você pode espanar, né, falando um linguajar que todo mundo fala, né, na gestão de gente, ou você pode tomar consciência e colocar a bola no chão e entender o que eu vou aproveitar daqui, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, e não é aqui um falso discurso, você tem que ter a humildade de encarar teu próprio erro e de assumir teu próprio erro, pedir desculpas quando você precisa pedir desculpas e primeiro para si mesmo, né? Eu acho que primeiro a gente tem que se desculpar internamente, pô, tudo bem, cometi o erro, vamos para frente, bola para frente. Depois, se você causou algum dano a um terceiro, você vai lá e seja, né, suficientemente humano para entender e integrar isso. E aí, com isso, vem a evolução. Senão, você fica parado. E foi um processo que eu passei, vários momentos, né? Eu acho isso. Então, para mim, a vida sempre é uma grande serpentina, né? Momentos que você vem para baixo, aí depois você vai para cima e volta e aprende. E assim a vida segue. Sim. Né? O Nietzsche tem uma lógica, né? Uma frase que ele fala do eterno retorno, né? Que as coisas são cíclicas. Exato. e que a gente tende a ver, né, num olhar distanciado, esses movimentos de idas e vindas, né? Em algum momento vai estar embaixo, vai estar em cima, vai estar em crise, vai estar prosperando com indicadores positivos. E ele também fala, tem uma frase dele, né, que é, claro, uma tradução, de que quem tem um porquê suporta quase todo como. Então, se a gente consegue conectar, né, essa questão do propósito e essa visão que as transformações vão acontecer, a gente consegue passar por essas dificuldades, desafios ou perdas de uma maneira mais inteira. Né? Claro, sentindo dor, porque tem que sentir dor, não tem... Se não sentir dor, está anestesiado, e está anestesiado não é a plenitude, né? Não é a presença, mas essa consciência ampliada nos leva a um lugar né, de crescimento e aprendizado, sem dúvida nenhuma. E um jeito, eu acho que assim, as pessoas de perceber, de criar essa consciência, né, Matheus, é um pouco assim, quando tem o incômodo interno, né? Você fala assim, você está falando com o outro, tem um gatilho em você, né? Que a gente se percebe, né? Que emocionalmente aquilo te tira. A gente não reflete, né? Quando a gente fica nesse ação-reação, a questão é refletir o que tem no outro que é meu, que está me incomodando, né? E aí a gente vai aprendendo sobre nós mesmos, né? Entender, putz, geralmente quando tem esse tipo de coisa, isso me incomoda, né? O que isso está falando de mim, que eu tenho que aprender? Qual é o meu gatilho? Qual é o meu gatilho? Porque atrás de um comportamento tem uma necessidade, né? E que necessidade é essa que eu estou buscando, que eu quero que seja atendida? E aí eu me comporto. E quando eu entendo isso, que também no comportamento do outro também tem isso, eu começo, opa, qual é a necessidade que ele tem, que eu posso atender, que eu posso ajudar ele nesse sentido? E isso vai ajudar a gente a se relacionar melhor. Mas é difícil, né? No dia a dia a gente não para a gente olhar isso e a gente fica no julgamento e na ação-reação, né? E não aprender isso, né? Aprende com a dor no estômago, com aquela coisa que te incomodou, né? Fala assim, por que isso me incomoda, né? O que isso fala de mim e não do outro, né? Então, acho que esse olhar para o autoconhecimento, assim, foi me trazendo muita reflexão na minha vida de entender muitas coisas que falei assim, isso está falando mais de mim do que dele. Deixa eu entender o que eu tenho que fazer diferente aqui, né? Sim. Aquela história de que a gente até falou semana passada, Pedro que fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo, né? É isso mesmo. É isso aí. E na liderança a gente precisa estar atento a isso, né? Os discursos, né? Muitas vezes os gestores, inclusive, se afastam da própria equipe, né? Que citam a equipe como se não fossem da equipe, né? Ah, o pessoal da minha área. Né? Mas espera aí, como assim o pessoal da sua área, né? Exato. Se você é o maior influenciador da sua área, não existe o pessoal da sua área, existe a sua área, né? Então, a minha área. Então, tá no discurso, inclusive, né? Essa separação, distanciamento que mostra, inclusive, o estilo de gestão que está sendo tomado ali. Né? E aproveitando, nós estamos aqui também para falar e celebrar a Academia de Liderança da Karsten, que é um programa que acontece
desde 2021, no qual a Vilon é uma parceira ativa nesse projeto, e eu trouxe aqui uma colinha com alguns dados para a gente relembrar esse histórico. Nós tivemos 3 grandes ciclos, né, da Academia de Liderança, que começaram em maio de 21. Eu lembro que a gente fechou a primeira negociação, né, a gente já era parceiro da Carmen, mas fechamos a primeira negociação ali pré-pandemia, e de repente veio a pandemia, a gente, peraí, tem que segurar, e a gente foi se adaptando, né, nesses formatos, e fechamos agora, né, recentemente, neste ano, o nosso 3º ciclo, né, e aí tivemos várias turmas que aconteceram ao longo desse período, trabalhando temas como liderança humanizada, autoconhecimento e gestão de pessoas, diversidade e inclusão. Tivemos temas também voltados mais para a área de gestão, como design thinking, inovação, metodologias ágeis, gestão do tempo, produtividade, gestão da cultura foi um tema que já foi discutido também com os líderes. Tivemos aqui inteligência emocional, enfim, diferentes temas. Claro que esses temas, eles mostram alguns marcos e eventos específicos nos quais a gente debate e constrói com os líderes consciência e ferramentas para lidar com eles. Mas a Academia de Liderança também é uma junção de estratégias de desenvolvimento, como mentorias em grupos menores, para que se tenha um espaço onde os líderes dialogam e conseguem trocar suas experiências práticas num ambiente mais privado, né, e psicologicamente seguro. Temos também os projetos de transformação, que são projetos importantes para que os líderes levem para a prática essas ações em tempo real. E no nosso último ciclo, né, que nós tivemos um grupo composto por analistas e supervisores administrativos, um grupo dos supervisores operacionais. Nós tivemos aí um total de 270 horas de capacitação, mais de 12 consultores envolvidos nesse processo. Então tivemos vários profissionais, né, que conectaram aí com o time da Karsten. E um NPS dos participantes, a média dos 3 grupos foi de 9,5, e um NPS do contratante aí da equipe de gestão de talentos de 9,7. Então, assim, muito nos orgulha esse indicador, e não por acaso esse projeto foi agraciado aí pelo reconhecimento do Prêmio Ser Humano da BRH Santa Catarina no ano passado. Então, primeiramente, agradecer, né, a confiança da Karsten nessa jornada, e entender de vocês, assim, né, o que faz essa tomada de decisão, né, Márcio, da Karsten fazer esse investimento, né, nos supervisores administrativos, nos supervisores operacionais, nos analistas que podem vir a ser novos supervisores, coordenadores. O que motiva essa intencionalidade, e mais que intencionalidade, essa decisão? O que está por trás aí é uma questão muito objetiva. Quando a gente olha todos os indicadores de gestão de clima, a gente vê a centralidade da liderança. Quem faz a diferença para fazer a tradução da estratégia para a base, para o trabalho que está acontecendo na prática, é a liderança. Sem uma liderança capacitada, você não consegue fazer a transição e a chegada nos objetivos que a gente quer. Então, o trabalho muito forte, e agora vai ser ainda mais potencializado com a vinda da Rosângela, mais e mais forte em cima da liderança. É assim que a gente vai conseguir fazer a evolução da cultura. Eu acho que é isso que está por trás. Tá? E a gente tem, inclusive, aqui um reconhecimento. Produção, por favor, me alcança aqui o brinde, enfim, ou a gente vai chamar aqui de troféu, né? A gente tem um troféu para entregar para vocês aqui, que representa um pouco dessa parceria e dessa... Nesse momento complexo, né, que a gente está, de gestão que envolve, inclusive, questões legais, né? As questões de assédio que nos colocam numa condição, às vezes, de medo, né? Não que exista nada além do normal, mas, assim, o líder fica receoso de como se posicionar, e as diferentes gerações, a forma de comunicação, coloca a liderança numa esfera muito delicada, eu diria, e, ao mesmo tempo, com muita pressão por resultado, por chegar nos indicadores tangíveis que são necessários também do negócio. E aí eu pergunto, né, talvez para o Márcio, que está, né, acompanhando o projeto desde o início, assim, que resultados vocês têm conseguido com os líderes, né, com a academia de liderança, com toda essa formação que está sendo feita com os líderes operacionais e administrativos?
assim, a evolução da Karsten é a evolução da liderança. No final do dia é isso que acontece. A gente conseguiu fazer, acredito que 3 momentos muito claros, desde 2014 até agora 2025, né? Acho que um primeiro momento foi, que a gente chama lá internamente, é colocar o trem no trilho, né? Esse foi um momento de desafio enorme, onde a liderança teve que ter muita resiliência, muita empatia, porque eu lembro bem, a gente chegou, você imagina, a gente teve que fazer adequações, orçamento base zero, reduções de estrutura muito fortes. E aí como é que o líder se comporta, né? Num choque desse, foi muito forte, né? Depois nós temos um segundo momento, que é o momento de ativar ativos. Então, a gente pegou uma empresa praticamente 40% dela parada. E a gente, nesse segundo momento, tem que trazer ela para um outro nível. Então, num primeiro momento, a liderança teve que fazer a redução. Logo, num segundo momento, né, ela teve que fazer o crescimento. Uhum. E aí, as pessoas que estavam há mais tempo sofreram muito, muito. A gente sabe disso. Era uma contingência que, obviamente, ninguém faz isso por uma questão intencional, mas era uma urgência, uma necessidade. Era premente fazer o que a gente fez. Então, tudo isso nos levou a conectar a liderança. Só conseguíamos fazer isso com uma liderança muito conectada. Até que em 2021, né, quando você colocou pré-pandemia, a gente começa a entender, opa, o próximo estágio, a gente tem que deixar a liderança agora muito mais consciente dos desafios que vêm, né? Então, estar mais próximo do consumidor final era o grande mote. Então, como é que a gente faz a passagem de uma empresa que sempre serviu como uma plataforma industrial, basicamente naqueles anos de 1980, uma plataforma industrial de exportação, ou seja, onde as métricas não era estar conectado com o consumidor final dos nossos produtos, mas sim produzir uma quantidade de produtos que tinham marcas terceiras, né, que não éramos nós, eram clientes no exterior, e fazer isso da melhor e maior forma, maior produtividade possível, com a qualidade. Então, isso era um predicado. Em praticamente 2021 em diante, isso muda completamente, e ao mudar completamente é essa capacitação da liderança que faz a alteração e faz a mudança. Então, a inovação que estava para produtividade, para ganhar rentabilidade dentro dos mais diversos setores da companhia, muda isso e dizer, poxa, peraí, a partir de agora é uma outra coisa. A gente tem que fazer a qualidade para o consumidor final. Isso vai fazer sentido para a nossa consumidora? Não vai? Isso agrega, não agrega no nosso propósito? E isso tudo aí, a liderança tem que estar muito bem preparada, né? É dentro disso que a Academia de Líderes chega. E ela é potencializada, né? O GPTW chega pelo 8º ano, agora com muito mais força, né? A gestão de clima, né? Todos os indicadores que a Rosângela tem vivenciado, presenciado nesse curto espaço, mas parece que ela já está há muito mais tempo com a gente, né? E isso, dentro desse contexto, a Academia de Líderes, né? Todo o treinamento, toda a capacitação da liderança faz todo sentido. Rosângela, como é que você vê, então, essa capacitação de liderança e o futuro, né? O que você entende que é importante de continuidade para o desenvolvimento dos líderes? Quais iniciativas você tem aí já mentalizado nesse período de aclimatação da Karsten? Não, primeiro, assim, eu acho que é muito bacana você entrar numa empresa que investe, né? Então, assim, eu estava olhando um pouco... Eu gosto de ver os números, né? Porque eu acho que a gente precisa um pouco mais de dados e fatos para a gente poder ajudar a empresa a tomar a decisão mais assertiva, né? É a hora que eu vejo o quanto a Karsten investiu, tanto financeiramente quanto na questão de tempo, né? E ter um programa bacana como a academia, eu acho que já dá muito orgulho, né? E orgulho das pessoas que construíram e tem um reconhecimento das pessoas,
na Karsten pelas oportunidades de desenvolvimento e crescimento que saem no resultado da pesquisa. Então, eu acho que assim é consistente o que se faz e a percepção das pessoas, né? Eu acho que evoluir agora a gente tem que continuar, né? Quem não cresce morre, né? A gente fala. Então, isso na educação é o mesmo, né? Então, assim, eu vejo algumas coisas que a gente pode continuar fazendo para evoluir a academia, num sentido que, assim, conteúdo as pessoas têm, muitas vezes, né? Principalmente se a gente está falando de gerações diferentes, né? Mas nós temos uma geração nova entrando na Karsten, né? A hora que eu olho os números, a gente tem 27% que entraram nesses últimos períodos de 1, 2 anos, e um público jovem entrando. Então, como que a gente faz essa nova geração que tem um ciclo mais curto dentro das organizações, né? A gente entrava, geração X, antes, assim, a gente quer construir a carreira na empresa, né? Essa geração tem um ciclo mais curto. Então, como que a gente faz a gente acelera esse conhecimento, esse desenvolvimento para tirar o máximo potencial dentro desses ciclos e que as pessoas vão e voltam, né? E a gente tem que criar essa atração de novo dessa geração pela indústria, né? Eu acho que está se perdendo, né? Essa questão, todo mundo quer ser empreendedor, quer ter seu próprio negócio, não quer ter o chefe, né? Então, ele pode ir na internet, fazer Como que a gente cria de novo, né? O desejo do jovem dele fazer parte de uma indústria, dele fazer parte do nosso mercado de trabalho e ele vê isso uma coisa que é construtiva, que é participativa, que inspire eles. Eu acho que a gente tem esse grande desafio e eu acho que as pessoas estão aprendendo de um jeito diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar as experiências. Muitas vezes esse jovem, o pessoal, eles têm muito conteúdo, porque hoje tem conteúdos de qualidade que eles conseguem ter acesso. Ou o próprio chat responde rapidamente. Isso, ou põe no chat GPT, no Copilot, né? Ele vai lá, então assim, ele consegue as respostas. Mas eles não têm o que a gente fala, tempo de bunda na cadeira, né? Então assim, como que a gente pode gerar experiência, né? Para que ele acelerar viva esse processo. Isso, a gente acelera para que ele viva a experiência, porque quando a gente tem a experiência, aí não é só o cognitivo, né? A gente tem a sensação no corpo, a gente sabe reagir a diferentes situações e a gente consegue tomar decisões ou agir em cenários mais complexos. Então, eu acho que a gente tem que continuar esse processo de desenvolvimento, incluindo essa questão do processo da experiência, e eu acho que tem uma tendência, né? Falando aí um pouquinho já de gestão de talentos, da personalização, né? Eu quero também fazer a escolha do que eu gostaria de aprender, que eu entendo que eu preciso para poder dar conta dos desafios que eu tenho. Como que a gente consegue criar, de certa forma, ou flexibilizar nas nossas plataformas de aprendizagem, que a pessoa também possa construir e ser parte da cocriação do seu próprio desenvolvimento para ela poder se engajar realmente com o resultado que ela espera, né? Eu acho que essas são talvez algumas tendências que a gente pode ir caminhando nesse processo de evolução da nossa academia. Legal. Porque ela também é camaleônica, né? O desenvolvimento é isso, ele vai se adaptando e vai conectando o ambiente da melhor forma possível para conseguir se tornar relevante. Exato. E, sem dúvida nenhuma, essas tendências têm nos inspirado também. Até o próprio do uso da inteligência artificial, né? Nós temos uma parceria hoje com uma startup, na qual a gente tem um processo de mentoria 24 horas via uma IA que aprende sobre a empresa antes de começar a funcionar. Então, ela consegue dar respostas que estão conectadas com a cultura, com os valores, inclusive com os KPIs do negócio e os KPIs individuais de cada participante. Então, o cara acessa ela tendo essa base de dados, né, prévia e vai co-criando, né? Ela vai aprendendo rapidamente. Claro que eu acho que a sensibilidade humana ela é insubstituível, a intuição humana também é insubstituível, mas a gente sabe que as IAs têm uma capacidade de memória e de ativação de memória muito ordenada e consistente que precisa ser utilizada, né? Sim. A gente precisa se apoiar nesse hardware, nesse software também, né? E aí eu vou pedir também que vocês, né, como parceiros nossos, assim, e com certeza você conversou com o time também, né, o que torna a Avilon uma parceira elegível, né, e longa da Karsten, o que vocês percebem, assim, como característica do nosso trabalho que fez sentido, né, e tem feito sentido para vocês na Karsten? Começa? Fica à vontade. Bom, aqui eu vou ser que nem papagaio, eu vou repetir o que me contaram, tá, Matheus? Eu não tive a experiência com vocês, mas assim, conversando um pouco lá com a Isa, né, com a Carol,
Acho que tem um processo de estabelecer confiança. Eu acho que confiança em qualquer relação. Então, eu acho que na parceria isso também... E sentir que a preocupação de vocês é conosco. De gerar um valor para nós. De entender o que faz a diferença para a Karsten. Né? E não, vamos pegar esse programa e vamos colocar. Né? Então, quando você sente que tem um parceiro, que ele está preocupado em ajudar você a criar valor e a entregar valor, eu acho que essa foi, assim, a palavra delas, assim, que fez a diferença e que eu fiquei muito feliz em ouvir e gostaria de agradecer aqui vocês. Bom, obrigado. Para mim, o que mais me marcou de todo esse tempo que eu tenho de conversas e de trabalhos com a Vilon foi... Eu já passei por várias consultorias, né? Que chegavam. O que mais me marcou foi... falando português bem claro, assim, muita consultoria vem com muita oba-oba. É aquilo, é o modismo daqui, é o modismo... Mas, na verdade, o que a gente tem, a gente muda as ferramentas, o contexto, a hora e a vida das pessoas, a evolução ao longo dos tempos. Mas as coisas que são centrais, os valores que são aqueles centrais, eles permanecem. Sempre, ao longo do tempo. Pode vir o que for de geração. Verdade é verdade aqui, daqui a 100 anos vai ser confiança, é isso. Não, você não muda esses valores centrais. Ética é ética, cada um tem a sua, claro, tem uma série de discussões. E isso eu percebi, esses valores centrais, eles estavam muito bem representados nos eventos que a Vilon trazia. Então, esse oba-oba, essa centralidade do ser humano em todos os trabalhos, esse cuidado com os momentos, o entendimento de onde está a organização, o que ela precisava para aquele momento e não necessariamente o que a consultoria queria vender, que era a palavra ou a buzzword daquele momento, que era o que se fala. A internet diz isso, então tá, então eu vou preparar um programa em cima dessa buzzword que é o modismo da hora. Que é a trend. Que é a trend, exatamente. E isso eu percebo que a Vilon está muito atenta. Não é fazer academia de líderes porque agora é uma trend que tem na internet ou uma buzzword que tem na internet. Não, eu vou fazer academia de líder porque isso é muito importante para a transição daquela empresa. E isso eu percebi. Isso eu percebi na Vilon. Obrigado. Né? Isso que está aqui colocado serve para a gente, mas principalmente serve para vocês que têm aqui estampados exatamente essa mudança constante, né? Mas mantendo o foco no que é central, no que são os valores do dia a dia. Sim. Excelente. Esse é o nosso desafio, né? É conseguir traduzir o aprendizado e fomentar o aprendizado, respeitando a lógica e a história de cada um, mas ao mesmo tempo sendo leve e que traga consistência. Uhum. E usando metodologias que sejam disruptivas, mas que atendam à essência também, né? Essa coexistência. Então, a gente sair das dicotomias e vir para a coexistência, conseguir trabalhar o que é necessário de uma maneira leve e ao mesmo tempo, impactante. Uhum. Bom, a conversa está ótima, né? Eu gostaria aqui de seguir com vocês, né? Não é aquela máxima de final de programa, de entrevista, mas com certeza a gente poderia seguir. E agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, a autenticidade, né? Na conversa agradável aqui, fluida. E me dá... Ainda não falamos de Harvard, hein, Márcio? Vamos ter que voltar, vamos ter que gravar um novo episódio aí para compartilhar sobre essa tua experiência. Mas, ao mesmo tempo, com certeza você traduziu isso de diferentes maneiras nas tuas falas. E também me sensibilizou muito a tua fala sobre cultura, né? Dessa busca para a gente ter uma cultura consistente e que vá além do ego, que consiga respeitar as pessoas e traduzir aquilo que tem que ser feito com consistência, respeitando o que é básico, mas também pensando na inspiração para o ser humano. Então a gente vai fechando aqui esse nosso episódio. Agradecer quem está nos acompanhando até agora. Mas antes de fechar, eu quero que vocês finalizem aí com uma frase, uma provocação, enfim, uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, quem nos acompanhou até esse momento. Uhum. Eu vou deixar o grande finale para você, tá bom? Eu tenho várias, né? Mas eu acho que talvez para esse momento e do que a gente está falando, eu gosto muito de uma frase do
do Jack, eu acredito que é do Jack Welch, que ele fala assim que antes da gente ser líder, a preocupação é com o nosso crescimento, né? E depois que a gente é líder, a nossa preocupação é com o crescimento da nossa equipe, né? Com o crescimento do outro. Eu acho que a liderança que tem isso, né? No coração, eu falei assim, ganha o coração e as pessoas te dão a mente e os braços, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria para esse momento. Uhum. Assim, de bate-pronto, né? O que eu vou te dizer? Mas na minha cabeça passa sempre, antes de qualquer coisa vem sempre o sonho. Sempre você sonha. Depois você tem que vir para a realidade, obviamente, né? Porque senão fica uma coisa muito etérea. Mas, primeiro, menor que o meu sonho eu não posso ser. Então, não posso ser menor do que o meu sonho. E o segundo vem em linha com a questão da equipe. Sonho que se sonha junto torna-se realidade. Acho que são as duas metáforas aí que eu uso durante grande parte do meu dia. Maravilha. Eu posso dizer que estou concretizando aqui um sonho que é poder realizar um podcast, conversando com pessoas inspiradoras como vocês, que ao falar e escutar aqui a gente vai tendo uma espécie até de mentoria, né? Expandindo conexões, fiz várias correlações com o meu dia a dia. Espero que você também tenha feito conexões com o seu dia a dia, com os seus desafios e que a liderança que você exerce seja inspiradora e ao mesmo tempo consistente. E uma das frases que eu fico, ou palavras aqui, né? Com simplicidade e ao mesmo tempo objetividade. Que a gente consiga fazer isso, porque com certeza eu vejo que quanto mais a gente consegue tocar as pessoas com autenticidade, mais rápido é a resposta e a confiança e o elo que se cria. Então que a gente possa criar boas conexões. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Liderança Além dos Resultados, uma produção da Vilon Desenvolvimento Criativo. Eu sou Matheus Vilon, diretor, consultor, facilitador, pai do Gabriel e do Bento e também um apaixonado por aprendizagem. Que a gente possa se encontrar em outros momentos. Até breve.